Olá, salve, salve! Começa agora o Move TV aqui pela All TV. É o programa da inovação e das startups na internet, nos smartphones e no tablet. O programa hoje está especialíssimo. Nós temos aqui um super convidado, tem uma carreira internacional num esporte super importante que vem crescendo bastante e também vai dar uma série de dicas e orientações para empreendedores, para quem quer criar negócios, para quem quer se inspirar e criar bastante no mundo empresarial. Daqui a pouquinho a gente fala o nome dele. Para começar o programa já no pique, vamos fazer um giro pelo site revistamove.com.br, mostrando o que de melhor a gente mostrou, o que de melhor a gente publicou nesses dias no site e também no nosso Facebook. E para isso, eu chamo aqui o meu amigo, o glorioso Ricardo Tarza, que vai dar as dicas dele. Fala, e o boa noite aqui. Tudo bem? Boa noite, Cleiton. Tudo bem? Então, a gente está trazendo novidade hoje, mais uma quarta-feira. A gente vai falar um pouco de Netflix, né? Que é um vídeo que a gente vai estar para postar, né? Não postamos ainda, é isso? Ainda não, a gente postou no Facebook. Exatamente, postamos no Facebook e vamos postar um vídeo falando de um pouco de uma caixinha que inventaram, que é um produto de Arduino, né? Que é a interligação de uma caixa, de uma metodologia que o pessoal já inventa hoje em dia, e componentes que você tem dentro de casa, tanto uma geladeira quanto uma campainha, ela tem um produto Arduino. A Netflix, acompanhando isso, de investimento de mercado, ela criou uma caixa que você consegue fazer tudo, né? Fazer tudo é uma palavra que é muito importante, porque você consegue acender a luz, você consegue pedir, você consegue atender o seu telefone, né? Você consegue ver a hora do seu telefone. E ele regula a luz, é tudo mais. Regula a luz em 2, 3 estágios, ou você consegue pedir uma pizza ou alguma coisa que está linkado esse telefone que você está no seu botão. Agora, E linkado isso ao Netflix para você ter o seu lazer e cultura. E o que é muito interessante, Tarza, é que é o seguinte, o que a Netflix está tentando com isso aí, abrindo para as pessoas criarem, é o seguinte, é a facilidade, né? Comodidade. Facilidade e agilidade num princípio que até eu comentando com o Cleiton ontem, eu quero pegar essas peças, eu mesmo ir lá montar, né? Eu acho que a metodologia que eles passaram no blog, falou assim, não, eu não quero vender isso para você. Você mesmo vai montar, você mesmo vai fazer a sua engenhoca acontecer com a sua família, com o seu filho, né? E com algum convidado que seja. Aí a plaquinha de Arduino, que é uma plaquinha super hoje em dia conhecida de mercado, assim, de tecnologia e periférico de tecnologia da informação, né? Card de Rock in Rio, catraca de shopping center, crachá, tudo isso tem essa metodologia que é o Arduino. É uma coisa bem bacana, assim, que Maravilha. gera tecnologia para o futuro. Maravilha, ainda mais agora que o Netflix está aí bombando para todo lado, fica aí uma sugestão, né? Vamos largar um pouco da TV convencional e vamos para o Netflix, né? E agora a gente vai dar aqui vai passar um videozinho que bombou no Facebook da Move, que é o Move. Para você acessar lá agora, se quiser, Move, movimente suas ideias, você vai poder ali ver tudo que a gente publicou durante a semana. Tem um videozinho especial ali que eu vou pedir para o Sérgio colocar, que bombou, que é o glorioso Falcão, o ídolo do futebol de salão, o nosso Pelé do futebol de salão. Exatamente. Num desafio ali com a garotada do Manchester. Olha lá, e a garotada do Manchester é super teatral, né? E aí eles ficam vendo quem é que faz mais malabarismos. Olha lá. E competir com o Falcão não é fácil, hein? Não é nada fácil. Olha lá. E olha a molecada é toda cheia de onda também, ó. Parece o Cleiton, né? Não vinha aí, não? Então, quando eu jogava bola lá na vila, era assim, ó. Eu era desse jeito aí, ó. Agora, olha lá, a molecada também é boa, ó. Exatamente. Olha lá. A gente vai olhando, vendo que o futebol é muito universal hoje em dia já também, né? São técnicas dos 4 cantos do mundo. E agora, o que é mais interessante que é o seguinte, né? Isso também serve para você criar ações de redes sociais interessantes. Exatamente. Esse negócio viralizou no mundo inteiro. É uma coisa que hoje a rede social ela veio para agregar e você como personalidade, né, artística, você tem que usar isso, né? É uma maneira, igual a gente estava comentando antes do programa começar, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, o Snapchat, né? São plataformas que estão chegando para agregar. Você pode ser um astro, né? Não é só pessoas importantes do mundo. Exatamente. E agora a gente vai dar só mais uma dica aqui do site, que é um post do Fernando Amaral, que é blogueiro da revista Move, um post dessa semana. E nesse post ele diz o seguinte: quer bombar na internet?
comece lendo esse post. Então ele já faz uma provocaçãozinha ali, uma brincadeira. Nesse post você vai conseguir entender quais são os ingredientes que fazem um conteúdo na internet bombar mais. Isso a partir de experiências, a partir de análises de resultados, de grandes agências e de especialistas. Então, não há fórmulas, mas algumas dicas. Tem que ter um apelo emocional, tem que ser algo que remeta à praticidade, tem que ter algumas palavras-chave. Os hashtags. Hashtags, algumas palavras-chave daquele tema. O Fernando é legal que ele dá dicas importantes e como a gente fala em empreendedorismo, né, não como pessoa, eu acho que o Move ele tem esse lado empresarial. Acho que a gente tem que apostar muito em social media, mas existe um pouquinho de fórmula de mídia, existe um pouquinho de uma produção hoje em dia mais original, igual eu estava comentando com o Cleiton, de você catar um vídeo. Poxa, eu quero investir num pequeno vídeo de 5, 10 segundos, é importante. Uma boa fotografia bem colocada é importante. Um hashtag, né? Uma pessoa de conteúdo que vá fazer seu texto ficar aguçado e bom para esse leitor que está atrás de você também é muito importante, né? Exatamente. Então fica a dica, o post do Fernando Amaral no site revistamove.com.br. E agora chegou o momento de apresentar o nosso convidado. Nós temos aqui muito orgulho, muita honra de ter no estúdio aqui da AllTV, no Move TV, o Mário Yamazaki, que é o conhecido árbitro de UFC, conhecido mundialmente aqui no Brasil também, tem uma longa história, tem uma tradição muito grande aqui na área de artes marciais no Brasil. Ele vem de uma família que é pioneira, uma das pioneiras no judô no Brasil e nas artes marciais em geral. Ele vai contar aqui um pouco da sua história, de como começou, como foi a sua ida para os Estados Unidos com 18, 19 anos. Ele vai contar aqui direitinho para nós. Ele tinha $1.000 no bolso quando ele foi para os Estados Unidos, não sabia falar inglês, e de lá para cá ele virou um empresário de sucesso, virou um árbitro conhecido mundialmente. Ele vai contar todas essas histórias aqui para nós. Boa noite, Mário. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Maravilha, prazer ter você. Então, Mário, vamos começar do começo. Você se lembra quando foi a primeira vez que você pisou num tatame? Lembrar eu não lembro, né? Porque eu pisei no tatame com 3, 4 anos de idade, meu pai já era professor, então a gente acabava indo com ele na academia, então a gente aprendeu sem querer, né? Meio brincando. As nossas brincadeiras eram sempre ir na academia, rolar, aprender a cair. Você e seus irmãos juntos? Eu e meus irmãos. E meus primos também. Porque meu tio e meu primo também são de judô. Meu primo foi para a Olimpíada em Barcelona competir. Que legal. E meu pai e meu tio foram para 5 Olimpíadas como árbitros internacionais. Caramba! A primeira foi quando? Você se lembra? Foi em 76 em Montreal. E aí foi Montreal, Moscou, Los Angeles, foi até Barcelona. Barcelona também. Vou até pedir para o Sérgio, nós temos foto aí do seu Shigueiro. O seu Shigueiro, inclusive, que é uma figura muito simpática, um sujeito que tem uma energia, uma vitalidade impressionante. 82 anos. Que legal. E Mário, olha aí o seu Shigueiro. Isso daí você se lembra onde foi? Você sabe onde foi essa foto, Mário? Isso foi na Turiaçu, na rua Turiaçu. Meu pai teve 14 academias aqui em São Paulo, né? É um empreendedor já também. Tinha na Avenida Angélica, Turiaçu, em todos os lugares ali. E essa pelo vidro ali está aparecendo na rua Turiaçu. Esse é o meu irmão, né, do lado direito, meu pai e eu, já nos Estados Unidos aqui. Aí já nos Estados Unidos. Seu pai também morou lá ou ele só foi visitar? Meu pai ele vai visitar todo ano, vai 2, 3 vezes por ano, dá seminários na academia. Nós temos 13 academias nos Estados Unidos. Então ele vai e roda as academias lá, passando um pouco da história dele, né? Maravilha. E, Mário, conta agora como é que você foi parar nos Estados Unidos. Eu sempre tive um sonho de ir para lá, desde moleque eu queria ir para os Estados Unidos, e como eu vim de uma família que era classe média baixa, não tinha condições de pegar visto, e não tinha dinheiro para ir para lá também, eu tinha uma XL, um amigo meu fez o primeiro rodeio indoor em São Paulo, Ginásio Ibirapuera, e a premiação era para os campeões irem para lá assistir a final nacional de rodeio em Las Vegas. E aí ele falou, você quer ir? Eu falei, quero. Em uma semana, tirei passaporte, vendi minha moto, comprei passagem, consegui o visto. Aí em 1988, eu tinha 24 anos, não conhecia ninguém lá. Eu conheci um uruguaio aqui que tinha um irmão que morava em Virgínia. Ele falou, se você entregar essa carta para o meu irmão lá em Virgínia, você fica 3 dias na casa dele. Aí fomos para Vegas, ficamos 9 dias em Vegas.
voamos para Nova York, foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. E ele dirigia caminhão. E aí ele encontrou com a gente em Nova York, descemos de caminhão, aqueles 18 rodas, né, para Virgínia. E ali começou a minha vida, né? O meu primeiro emprego lá foi entregar jornal, porque eu não sabia falar inglês, não sabia fazer nada, mas eu queria trabalhar, eu queria morar lá, eu tinha a intenção de morar. E aí comecei a entregar jornal, só que o primeiro dia, que o endereço dos Estados Unidos é todo diferente daqui, né? Lá os números são primeiro, as casas, os bairros e as quadras são todas iguais. Me deram 60 jornais para entregar. E eu não consegui entregar nenhum. Aí fui despedido no primeiro dia. Aí eu falei para a mulher que estava me ajudando em traduzir, falei, olha, fala que eu quero uma chance, eu vou ser o melhor entregador de jornal que ela já teve. Aí no dia seguinte ela foi lá, falou com ela, deu mais uma chance, porque lá é difícil, ninguém quer fazer esse trabalho, né? Só molecada de 14, 15 anos. E aí eu fiz um mapinha de dia, aí entreguei na outra noite, era 3 horas da manhã que a gente tinha que entregar. 60 jornais em 15 minutos. Depois de 3 meses eu estava entregando 550 jornais por dia. E dali eu sempre queria abrir uma academia, tentei abrir uma academia em 89, fui procurar, né, academias para eu alugar, pegar espaço em outras academias, e na época só existia academia que era karatê, né? Não existia diferença de artes marciais nos Estados Unidos. Toda arte marcial era karatê. E você lutava judô? Eu era judô e jiu-jitsu já era faixa preta dos dois. Entendi. E aí eu consegui um lugar para dar aula, só que eu não falava inglês. Então as pessoas vinham para treinar comigo, viu o cara faixa preta de karatê ou de algum kung fu, não sei. E eu tinha que mostrar quem eu era, eu acabava sem comunicação, bater muito no cara, o cara entrava por uma porta, saía pela outra, não voltava mais, acabou não dando certo. Aí dali, como o cara dirigia caminhão, ele falou, vou te dar uma chance para você dirigir caminhão também. Aí peguei e eu comprei um carro de $500, aquelas station wagons americanas, né? Comecei a entregar o computador de carro, lendo o mapa, porque não existia GPS na época, sem comunicação nenhuma. E aí eu era muito cara de pau, sou cara de pau até hoje, né? Mas comecei a entregar computador com o carro, dali passei para um caminhão de 14 pés, 24 pés. Aí eu fui o melhor motorista dessa empresa. E quando ele comprou um caminhão de 18 rodas, eu falei, eu quero dirigir esse caminhão. Ele falou, não, brasileiro louco, não pode. Aí eu falei, bom, se não deixar, eu vou comprar o meu próprio caminhão e vou dirigir. Ele não deixou, depois de 8 meses, aquele uruguaio que estava aqui no Brasil foi para lá morar com o irmão dele, fizemos uma sociedade e compramos um caminhão de 18 rodas. Aí eu cruzei os Estados Unidos umas 6 vezes, o que a gente fazia muito era Washington, Nova York, Washington, New Jersey, Washington, Connecticut, mas eu cruzei os Estados Unidos para entregar mercadorias. Isso quantos anos você tinha? Eu tinha 25 anos aí. E aí para mim foi bom porque eu não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Eu queria conhecer os Estados Unidos, isso me deu a chance de eu conhecer ele inteiro. Viajei de norte a sul, leste a oeste. E como eu era um bom motorista, né, eu era sempre no horário, cumpria horário, não faltava. O chefe sempre deixava eu ficar nos lugares para conhecer 1 ou 2 dias. Eu tenho fotos de todo lugar. Até um dia que ele teve um acidente, esse uruguaio. Acabou com o nosso caminhão e ficamos sem emprego. E aí eu não tinha mais como fazer nada, eu falei, bom, vou ser garçom. Aí eu tinha um brasileiro amigo meu, eu perguntei para ele, eu falei, você me ajuda, eu queria ser garçom, tá, me dá um emprego. Ele falou, não, aqui você primeiro tem que aprender a limpar a mesa. Chama busboy lá. Aí eu falei para ele, não quero aprender a limpar a mesa, eu quero aprender a ser garçom, você me ajuda? Aí ele falou, não, você vai ficar 1 ano e meio, 2 anos limpando mesa. Eu falei, não vou, não vai me ajudar, beleza. Saí. Aí pus uma roupa legal, fui nos melhores restaurantes de Washington, chama Bistrô Francês. E fui pedir emprego, o cara na hora me deu emprego pelo meu look. Tava na estica ali também? Tava na estica. E aí ele falou, no dia seguinte você vai começar com tuxedo shirt, cummerbund e bow tie. Eu falei, que é isso? Aí eu fui na casa de um outro amigo meu que fazia catering. Falei, ó, você vai ter que me ajudar. Eu não sabia nem abrir garrafa de vinho, nem servir. Nunca tinha tirado meu próprio prato da mesa. Aqui no Brasil tem empregada, tem tudo. E aí ele me ensinou, ele falou, olha, vamos sentar na mesa, nós 4. Que eu tinha uma namorada na época, a namorada dele também. Você vai na cozinha, pega 4 pratos. Eu ia trabalhar, era restaurante francês, tem muito molho. Você põe um pouquinho de água,
Aí você pega 3 pratos numa mão e outro nessa aqui. Ele me ensinou como pegar os pratos e fiquei a noite inteira ali, trazendo o prato, levando o prato, tentando não derrubar molho. E pegamos uma garrafa vazia de vinho, punha a rolha, tirava a rolha, punha a rolha, tirava a rolha. E no dia seguinte eu fui. Aí quando eu fui, o maître lá, o gerente, falou, você não sabe nada de restaurante. Porque a primeira coisa que ele falou para mim vai go to fill up your workstation. Sua estação de trabalho, vai lá encher. Eu falei, o que é isso? E é onde você enche o sal, pimenta, ketchup, abastece, né? abastece. Como é que você se virou na hora? Aí quando ele viu que eu não sabia, ele falou, olha, eu vou te dar uma chance. Você vai trabalhar 2, 3 semanas de graça. Você vai seguir aquele cara lá, aquele marroquino, o meu melhor garçom. Eu falei, beleza. Aí o cara chamava Aziz. Aí eu fui lá, o Aziz, primeira coisa que ele fazia, chegava alguém na mesa e ele punha água. Aí ele falou, Aziz, a água é comigo agora. Toda vez que chegava alguém na mesa, a água é minha. Segunda coisa, pão. Aí comecei. No segundo dia eu falei, Aziz, eu vou ficar lá atrás que eu vou trabalhar para você. E fiquei 2 semanas e meia só trabalhando para ele, sem ganhar nada, investindo no meu conhecimento. E acabei, depois de 2 anos, sendo o chefe de garçom nesse restaurante. Aquele cara lá atrás que eu pedi emprego, veio pedir emprego para mim. O mundo vira, né? O mundo vira. E acabei dando emprego para ele, porque eu não gosto de guardar mágoas, né? Dei emprego para ele, acabei trabalhando lá 4 anos e meio. E o esporte ainda continuava, Sempre paralelamente? como Paralelamente? Não, então, eu sempre treinei lá depois. Eu treinava na Georgetown University. Mas não parava de treinar, isso Não era parava legal, de treinar. tinha um objetivo. E em campeonato de judô, porque não existia campeonato de jiu-jitsu lá, eu ganhei todos os campeonatos. Capital Games, Easter Open, ganhei de todo mundo lá, porque o judô brasileiro era muito forte. E na época que você chegou lá, o jiu-jitsu ele Não tava, existia. não existia. Não Ele existia. estava sendo moldado O único jiu-jitsu que existia era o Rorion Gracie, que estava na É Califórnia, verdade. ainda começando na garagem dele, estava lá desafiando as pessoas lá. Então você foi um pioneiro ali, né? Fui pioneiro. Precursor mesmo. Ali no... Eu tentei abrir a academia, não consegui, em 89. Aí em 93, o UFC, em maio de 93, o UFC apareceu na televisão. Exatamente. E com o Royce lá e tal, eu falei, minha chance de abrir a academia. E nisso, eu namorava com uma grega, né? Ela era cabeleireira, e a gente só tinha um carro, a gente morava junto, eu ia buscar ela toda noite. E do lado eu tinha uma academia de karatê. E um cara dava karatê para crianças. E 4 meses eu fiquei enchendo o saco dele. Eu falei, você vê as coisas da televisão? Deixa eu alugar aquele espacinho que você tem. Ele estava cheio de peso velho que ninguém usava. Deixa eu alugar ali, eu vou fazer isso aí. Ele falou, não, eu estou bem, não quero, não, para encher meu saco. E 4 meses que eu ia buscar ele, em vez de ficar vendo ela cortar cabelo, eu ficava na academia. 4 meses depois ele falou, tá bom, Giacomo, você é chato pra caramba, né, cara? Me dá $250, ele limpa tudo aquilo ali e você pode começar. Aí eu peguei, comprei 80 metros de tatame, tinha 80 metros ali, e fiz 1000 panfletos. Aí pus um papel amarelo, jiu-jitsu do lado, venha e tal, não sei o que. E eu fui entregar na rua, garagem, estacionamentos. E no primeiro dia. E aí você sozinho fazendo tudo Eu isso? Sozinho. Em novembro de 94 eu abri as portas. E no primeiro dia tinham 8 pessoas. Que legal. 4 meus amigos e 4 do panfleto. Não, para panfletagem deu Quase certo. isso, né, então. 50% foi panfletagem. Ou seja, É, a o propaganda marketing bom. começou a dar certo. Exatamente. E aí eu comecei, aí já falava inglês, já tinha outra pegada. Falei, agora eu vou americanizar o jiu-jitsu. Que legal. E hoje eu tenho 17 academias no mundo, né, 13 nos Estados Unidos. E foi onde começou a deslanchar a minha carreira ali. E Mário, essa experiência bem do começo assim demonstra que você também era persistente e tinha um senso de oportunidade, enfim, como é que você... Eu nunca tive medo de trabalhar, né? E sempre que eu trabalhei eu fui o melhor de tudo que eu fiz. Sim. Entregando jornal eu fui o melhor, eu fui caminhoneiro, trabalhei em hotel, comecei depois disso, né? A academia não dava dinheiro ainda no começo, então eu queria trabalhar mais, sair daquele restaurante. E fui eu trabalhar no hotel, queria fazer carreira no hotel também, só que o único emprego que tinha era entregar comida no quarto. Aí entrei no hotel para ter uma chance de entrar lá, eu era ilegal ainda nos Estados Unidos. E foi a única vez que eu fui o segundo, porque tinha um cara, um vietnamita lá, e as ordens, porque como era hierarquia, ele ganhava as melhores ordens, eu não tinha jeito de passar ele, né? Mas eu era o segundo. E dali eu fui dirigir limousine, porque vieram na área lá e falaram, alguém conhece algum motorista de limousine? Eu nunca tinha entrado numa limousine. Eu conheço,
Agora eu vou fazer. Aí eu já dirigia caminhão, falei, bom, não deve ser muito diferente. Aí fizeram um teste, passei, fui dirigir limousine. Limousine fui para concierge, né, onde dá as dicas, porque para você dirigir limousine você precisa conhecer a cidade, a rua e tal. Aí fui concierge, depois fui para front desk, aí passei a ser assistente de gerente de banquete. Que todas aquelas mesas, cadeiras, a gente tinha 40 pessoas que trabalhavam para mim, lá embaixo de mim. E eu comecei a gerenciar eles. Dali eu fui gerente de banquete, só que sempre com a ideia de abrir academia, né? de ter academia forte. Aí quando a academia cresceu, saí do hotel, fiquei só na academia. Essa academia ela era montada assim, numa cidade periférica da Então, Unidos, Washington DC, ela era em Rockville, Maryland, né? Tá. Washington DC é que nem Brasília, pegaram um pedaço de Maryland, um pedaço de Virgínia e fizeram o Distrito Federal, onde tem a Casa Branca, tem vários museus, é lindo, lá não pode ter prédio maior do que 10 andares, então a cidade é maravilhosa. E aí tem uma avenida, uma highway, né, que eles chama Beltway. Eu morava 10 minutos para cima dessa Beltway, que é 20 minutos de Washington, que chamam de bairros de periferia, mas são bairros hiper legais. Montei a academia ali. Dali eu peguei desse pedacinho de 80 metros, eu aluguei um outro de 110 metros. Fiz a minha primeira, era garagem, era tipo uma warehouse, né? A gente abria as portas, eu punha a bandeirona do Brasil. Ou seja, você também foi uma startup de garagem. Exatamente, Startup começou numa de garagem. E aí vinham policiais, bombeiros me desafiar, tive vários desafios de luta, queria saber o que era jiu-jitsu, e eu tinha que mostrar o que era jiu-jitsu. E acabei ficando famoso lá, depois eu trabalhei, porque a academia também estava... Você já tinha seu visto nessa hora ou não? Já tinha meu... Quanto tempo levou para conseguir? 4 anos. 4 anos? Mas teve uma lei lá, teve uma anistia, né? Eu peguei essa anistia e acabei dando sorte. E aí fui segurança de boate lá, né, de balada. Como é que foi? Isso foi em Washington também? Washington também. Hoje em dia eu vou para Washington, não pago para entrar, para beber, para comer, eu conheço todo mundo, porque eu mudei o estilo de segurança nos Estados Unidos. Em Washington, né, porque todas as baladas lá tinham aqueles grandalhões de jogadores de futebol, que eram enormes e arrebentavam de porrada as pessoas. E quando eu tinha uns alunos que eram DJ, que eram tal, e me chamaram para ir lá. E eu era o menorzinho deles, falou, você fica nesse canto, aí sai a briga, você não se mexe. Beleza, aí saía a briga, eu ficava quieto. Aí um dia o cara faltou, eu tive que ir na área do VIP lá, e saiu uma briga com 4. E eu pus os 4 para baixo, pus 2 para dormir, e aí os caras, o que é esse japonês? E aí ele falou, agora você não tem mais posto, você pode andar na balada aí, teve briga, você tem que estar. Que legal. E aí eu comecei a ensinar eles a não machucar as pessoas, porque quando eles brigam na balada, não brigam com a gente, eles brigam entre si, os bêbados, né? Então a gente tem que só segurar, ou então, muitas vezes eu punha eles no matalhão, ficava no ouvido só, você continua assim, você vai dormir, você vai dormir. O cara ficava se mexendo, punha para dormir, tirava, depois quando eu acordava já não sabia onde estava mais, já não queria mais brigar. E aí começou a mudar, a gente deixa um gigante, que é só para fazer... Impressionar. Impressionar, e o resto é tudo lutador de jiu-jitsu. Que legal. O Mário, então também tem uma coisa muito interessante assim na sua história. Você é um cara que não tinha medo do novo, do diferente e metia as caras para aprender, né? Porque, assim, a capacidade de aprender com o diferente também é uma marca. Né? Quando eu entreguei jornal, eu sempre ficava olhando. Saí do jornal, fui para caminhão. Quando eu perdi o emprego de caminhão, eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer agora aqui? Eu não falo muito inglês, não tenho nenhuma faculdade. Aí eu falei, garçom, aí fui lá. Se ele não tivesse tido acidente do caminhão, eu estava dirigindo o caminhão até hoje. Às vezes esse negócio de chegar no zero vale a pena, né? Todas as vezes, quando você cai, você não dar um pulo porque maior. assim, uma porta se fecha, 2 se abrem sempre. Exatamente. Aí se você ficar chorando em frente da porta, oh Deus, oh vida, você vai ficar ali o resto da vida. E rancor não guarda, por quê? Imagina se eu ficasse andando com todas as pessoas que fizeram mal para mim, o peso que eu não ia carregar o dia inteiro comigo. Então eu corto, eu não esqueço, mas não fico lembrando. Acabou, não quero mais saber, já perdi, já foi, vamos embora. E eu estou sempre andando para frente, eu não fico olhando para trás. As pessoas ficam olhando para trás, porque eu já fui milionário, né? Porque a minha história é uma montanha russa, né? Mas
eu não fico chorando porque eu tive muito dinheiro. Eu tenho que fazer de novo, eu consegui fazer uma vez, eu tenho que fazer de novo. Então é isso que eu fiz. Eu nunca chorei, eu ajudei muita gente. Depois do hotel, eu acabei saindo porque a academia ficou muito boa, eu não queria mais. E aí essa menina, ela comprou um apartamento, ela quis fazer granito na cozinha dela. O primo dela tinha uma fábrica de granito em Pensilvânia. Ela falou, vamos lá comigo, tá? Era 2h30 de onde eu estava. Eu fui, um gregão, todo grossão. Fomos ver lá atrás da fábrica dele, estavam as chapas. Made in Brazil, made in Brazil, made in Brazil. Eu falei, caramba, eu sou brasileiro, cara, posso te ajudar. E nunca não sabia nada de granito, de pedra. Ele falou, então vamos pro Brasil, tal. E 2 semanas ele me trouxe aqui pro Brasil. Aí eu tinha um primo que mexia com pedra aqui, chamei ele, não acreditou, porque ele não montou nada. Quando eu vim pra cá, ele falou, não pensei que você vinha. Aí eu falei, onde que é o Meca do granito aqui no Brasil? Na época era Cachoeiro de Itapemirim, em Vitória, Espírito Santo. Peguei o avião, fomos para lá, aluguei um carro, e aí começou. Em 2 dias esse grego comprou em 2 dias ele comprou 9 contêineres de granito. 9? 9. O olho dele fazia blim, 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 blim. Aí no aeroporto ele falou assim, você tem que trabalhar para mim. Eu falei, olha, desculpa, mas eu já tive minha parte de trabalhar para os outros, eu tenho minha academia, estou bem, não quero mais, eu vim aqui te ajudar, não quero nada. Não, gostei do seu caráter, eu quero que você trabalhe para mim. Eu falei, não vou trabalhar para você. Eu falei, então vamos fazer uma sociedade. Eu falei, opa, sociedade é outra coisa, só que eu não conheço nada de grande pedra. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, eu vou te ensinar tudo, vou fazer você ficar rico. Eu falei, melhor ainda, né? Aí ele falou, ó, vou ter 60% que eu vou investir dinheiro, eu vou investir meu conhecimento, eu dou 20% para você e 20% para o seu primo, tá bom? Eu falei, para mim tá beleza. Só falou, ó, só que depois que a gente ficar milionário, não venha falar que meu 60% é maior que os seus 20%, hein? Eu falei, beleza. Aí disso eu aprendi, ele me ensinou tudo que eu sei hoje eu sou um expert em construção, né? Porque eu comecei a ir 6 horas da manhã de segunda-feira para Pensilvânia, ficava segunda-feira até 4 horas da tarde trabalhando para ele. Ele queria que eu ficasse contactando o Brasil para trazer os contêineres. 4 horas eu saía de lá, ia para a academia, dava aulas de segunda à noite até sexta, até sábado, depois segunda-feira de novo, um dia passou para 3, depois comecei a ver quanto dinheiro era aquilo, eu arrumei um assistente, levei para lá daqui do Brasil um cara, para tomar conta das academias, e mudei para Pensilvânia. Aí comecei a aprender tudo, ele tinha uma marmoraria, eu comecei a aprender como corta, como pule, granito, e aí eu acabei aprendendo tudo. Abri minha própria marmoraria depois em Maryland. Eu fazia de 15 a 20 cozinhas por dia. Tem uma empresa lá que chama Home Depot, que é a maior empresa de construção dos Estados Unidos. E todo o programa deles de venda de granito, fabricação, eu que montei. Eu com esse grego. Até hoje tem. Isso foi quando, Mário? Isso foi em 99. E a minha empresa eu abri em 2001, né? Em 99 eu estava em Pensilvânia, em 2001 eu fui para abrir minha própria empresa e eu cheguei a ter 120 funcionários lá. A empresa chegou a fazer 9 milhões de dólares por ano. Olha só, Mário, sobre essa história de empreendedorismo, esse seu momento, já tem algumas perguntas aqui pra gente e eu aproveito para reforçar o pedido, está no chatzinho no pé direito aí do site da OutV, pode fazer. A pessoa não mandou o nome, mas ele pergunta o seguinte, por que você preferiu abrir academia nos Estados Unidos e não no Brasil? Porque na época eu não tinha dinheiro, primeira coisa, né? E eu dava aula nas melhores academias de São Paulo. Eu dei aula na Training Club, eu dava aula no Colégio Assunção, o meu pai tinha uma academia, mas a gente não tinha dinheiro para eu abrir a academia na época. E aí eu tinha sonho de ir para lá, fui para lá e acabou dando certo. Aí apareceu aquela sala que você convenceu. Isso. Também. E meu irmão dava aula. Quando a Fórmula Academia abriu aqui em São Paulo, que foi a maior academia aqui, ele começou a dar aula lá, deu aula 12 anos. E eu, quando eu já estava bem lá, eu falei, Fernando, vamos abrir uma academia aqui para você no Brasil, eu te ajudo, eu apoio. Ele, não, eu estou aqui bem, estou bem. Ele sempre quis ficar como funcionário da academia e um dia ele foi mandado embora. Porque o filho do seu Juca lá brigou na rua e na nossa filosofia não pode brigar na rua. E acabou dando uma prensa no filho dele, ele mandou meu irmão embora depois de 12 anos. Aí eu falei, agora é sua chance, vamos abrir. Ele, não, eu fui para abrir o ritmo.
deu uns anos lá também, foi mandado embora e ficou quebrado aqui. Eu falei, então vem para cá. Eu estava 10 anos tentando também levar ele para lá, e foi onde ele foi para lá, e foi uma maravilha, porque a academia até hoje, né? Hoje eu tenho só 20% das academias, mas eles que tocam, ele e o Neto, que o Neto foi o primeiro cara que foi para lá me ajudar. Hoje eu chamo ele de meu irmão também, porque ele faz parte da família. Sim. E tem uma integração familiar também, assim, que é importante, né, para o desenvolvimento de mais de uma, né? Eu acho que tem o poder disso, uma estratégia familiar e começar do zero, mas com uma estratégia familiar e seguir em frente e ampliar essa história. Então, mas como eu ajudei muita gente, por que não ajudar a minha família? Exatamente. Então eu sempre ajudei minha irmã também, eu fui para lá, eu abri uma marmoraria para minha irmã, a mais nova. Eu tentei levar minha irmã mais velha, ela não se adaptou, hoje ela é aquela advogada. Olha lá, família, ó, enquanto você vai falando, Mário. Então, o Neto é aquele que está do lado esquerdo, atrás de mim ali. E aí é o Beto, que hoje é delegado aqui em São Paulo, né? Foi campeão panamericano. O Beto é qual ali? O Beto do lado direito. Tá. Ele estava até na 15ª no Itaim, meu irmão, meu pai e eu ali, né? É o Fernando, né? Mas o Neto hoje faz parte da família e tem várias casas lá hoje, eles estão bem de vida lá. Tem uma Maserati, tá todo feliz pelo que ela comprou. Transformou, né, a vida de todos. E essa foto aí, ô Mário? Então isso aí, ó, é minha irmã mais velha segurando aquele festival Yamazaki Judô. Qual que é ela ali? A de chapeuzinho embaixo, pequenininha, minha irmã mais velha. Eu sou do pequenininho do lado direito. A gente estava desconfiado disso aqui, eu e o Sérgio. Aí, todos você estava desconfiado ali, que você era o pequenininho. Então, todos em cima são minhas primas. A não ser aquela segunda ali do lado esquerdo para a direita e o lado Natel, que era o prefeito, era o governador de São Paulo. Isso aí é década de 70, né? Que a gente tinha tanto, meu pai tinha 14 academias, então todas as academias tinham. Isso aí foi no Pacaembu. E ele fazia os campeonatos internos da Yamazaki. Sérgio, pode passar. E essa isso da daí, foto? então, isso aí já é nos Estados Unidos. Já minha equipe começou do zero. E aí na academia, né? Na academia. Então, isso aí, o Grapplers Quest, eu ajudei a montar esse campeonato, foi um dos maiores campeonatos dos Estados Unidos. E minha equipe foi campeã vários anos lá e não teve... Hoje, tá vendo? Aquele cara do lado direito, meio japonês está segurando um troféu, hoje ele tem a academia dele, o do lado dele tem a academia dele. Tem vários aí que tem as academias deles. Aquele de baixo, do lado do Neto, também tem a academia dele, o lado direito de mim, o segundo tem a academia dele, todos ali a gente vai ajudando as pessoas a abrir a própria academia, né? Então, por que eu tenho 17 academias? Não são franquias. Sim. Porque eles têm que ter a mesma filosofia da minha família. Eles treinam com a gente, pode abrir a academia, a gente faz sociedade. Se o cara não tem dinheiro, a gente banca 50-50. Se o cara tem dinheiro, a gente pega um royalty e ele consegue... Porque é uma coisa muito... Acho que o treino é uma coisa tão pessoal, né, cara? Eu acho que a metodologia ela tem que passar assim de pai para filho. E tem uma questão cultural aí, da visão que se tem do esporte, né? Que eu acho que isso é muito... Porque hoje você fala, o jiu-jitsu é ruim, não sei o que são só maus. Não são maus. Toda arte marcial é boa. Depende da linhagem que você vem. Se você vem de uma linhagem de brigador de rua, de mal educado, você vai ser o quê? Sim, você é mal educado e brigador. Então a gente tem uma filosofia, então eu não deixo ninguém que não seja treinado por nós abrir academia com Aqui no Brasil você tem academia também? Nós temos uma em Mogi das Cruzes, que é o Jonas Fortes que toma conta, e outra na Bahia. Que legal. Mário, aproveitando, tem uma pergunta aqui do Ângelo, que é de Caruaru. Ele pergunta assim, pergunta para o Yamazaki se o esporte, toda a disciplina que existe por trás do esporte, ajudaram a você desenvolver o seu lado empreendedor. Boa pergunta, com certeza, porque no esporte a gente aprende a ser ético, a gente aprende a trabalhar, né, em equipe, em grupo, e a gente não tem esse medo, né, de chegar e pedir emprego ou fazer alguma coisa, e isso que me ajudou muito, essa confiança que o esporte, que a arte marcial te dá. Então isso foi muito importante para eu conseguir vencer na vida lá. Teve até numa entrevista que você deu para o site Revista Movie, o Sérgio pode passar aí rapidinho, você disse que o esporte te ensinou a ganhar, perder e a não ter medo de lutar pelos seus sonhos, né? Com certeza. Eu acho que isso é a sua história também de ir desbravando as situações, enfrentando as dificuldades. Hoje a disciplina do esporte... Exatamente. Hoje eu uso muito a disciplina do samurai, né, que eu chamo as 7 regras de atração. Afinal, por falar nisso, a gente até divulgou que os 7 princípios dos samurais, o que é isso? Então, porque são éticas, valores, né?
passar o bem, fazer o bem. Então, se você faz coisas positivas, você atrai coisas positivas. Se você faz coisas negativas, você vai atrair coisas negativas. Então, eu faço só o bem. Eu não sou um cara que vai para a igreja toda semana, porque eu conheço muita gente. Vou na igreja todo domingo. Mas a semana inteira ele faz o mal para as pessoas, domingo ele acha que ele vai lá e tá, né, ele dá R$100 para a igreja e ele está comprando o lugarzinho dele no céu. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a minha casa, né, Deus, por isso que Deus está em todo lugar. Porque você que faz a sua igreja onde você está. Você faz a sua bondade, as suas coisas, né, o bem para as pessoas. Porque eu acho que o que eu ganhei, hoje eu preciso passar para a comunidade. Então eu preciso hoje passar as minhas experiências, as minhas informações para as pessoas novas, para as pessoas que querem se aventurar nos Estados Unidos ou no Canadá, que é uma dica, né? Os Estados Unidos está assim, já vai para o Canadá, mesmo que é frio, se acostuma. Exatamente. O brasileiro, o ser humano, ele se adapta em qualquer lugar. Senão não tinha gente morando no Alasca. Sim. Né? Então o Canadá está precisando de gente e é um país que é um Estados Unidos melhorado. Ele é muito maior, ele é bem organizado e está abrindo portas para pessoas que queiram trabalhar. E a gente está numa economia hoje em dia, né? Você pontuou super bem. A gente não tem que guardar segredos, né? A gente tem que ser colaborativo sempre. Sim, né? Eu acho que estamos isso é uma na visão, época da colaboração. Exatamente. Eu acho que é uma visão de empreendedor sua que você tem que passar. E na época da comunicação da internet, que até um papo que a gente estava falando aqui antes, eu acho que é uma coisa que agrega e que você tem que... Uma coisa que eu sempre passo aqui é o seguinte: eu nunca tive medo de ensinar e eu nunca tive medo de ajudar. Então eu tinha um patrão, eu nunca tive medo, ou então um chefe, não precisa nem ser o dono, é um chefe que é um gerente. Eu sempre quis ajudar para esse gerente subir, se parecer melhor, tudo que a gente fazia era bem, porque se ele subindo, quem que ele vai trazer com ele? As pessoas que estão ajudando ele, as pessoas que ele confia. Então aqui no Brasil tem muito de puxar tapete, de esconder Exatamente. as coisas, não ajudar, com medo que, puta, se eu fizer isso ele vai se aparecer mais que eu. Eu não tenho medo disso. E o mais importante é que eu acho que o resultado disso a gente vê na rede social dele. Ele tem mais de 180 mil fãs, né, que é uma coisa que ele é uma empresa, né, uma marca, um brand dele. Então eu acho que esse lance colaborativo que ele está falando aqui é uma coisa que ele ensina no dia a dia e fala isso no Facebook. Vale a pena seguir. Eu acho que até, antes da gente continuar, tem aqui o Coronel Edgardo. Já conhece? Ele está dizendo, olha, olá, estou seguindo a sua história de vida com admiração. Abraço da Argentina, espero ver você em breve. Coronel Edgardo. Manda um abraço do seu coronel, porque conheci ele, né, ele comandou a CAB, né, a Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, e eles ficam 2 anos lá, um homem excelente, de caráter excepcional. Tentamos trabalhar juntos lá, mas na época que eu tentei resgatá-lo para trabalhar comigo, e foi a época que os Estados Unidos quebrou. E foi onde eu quebrei junto com os Estados Unidos. 2008? Né? Em 2008 começou o quebra-quebra, né? Em 2009, 2010 foi onde a gente... E eu conheci ele em 2008, mais ou menos, até 2009, 2010 foi onde eu tentei resgatá-la, mas não deu certo. Mas é um excelente ser humano, família, para você. Por falar nisso, esse é o símbolo característico, né? Esse daí. Conta rapidinho, como é que foi a história desse símbolo, Mário, que ficou muito famoso aí nas lutas? Então, antigamente, né, antes de eu fazer isso, meus amigos falavam, pô, faz um sinal para mim lá, para eu saber o que você está fazendo para mim. Então eu fazia o hang loose, né, o heavy metal. E a minha filha e meu filho, eu falava assim, pai, pô, faz um sinal para mim também. E na hora eu não soube o que fazer. Aí eu fiz um coraçãozinho, deu uma mídia, né, negativa com os lutadores e positiva com as mulheres e as crianças. E como eu gosto de ser controverso, né, então eu falei, agora eu vou continuar fazendo. E virou uma marca aí, né, que legal. Pro bem, né? Não, sim. E Mário, você tinha falado aqui sobre quebrar, né? Você quebrou em 2008, você comentou aqui. Eu gostaria que você comentasse isso. Qual o papel do fracasso na vida de um empreendedor? A minha foi de pensar que a minha empresa ainda era pequena. A minha empresa já estava gigante. E eu não chegava a isso, porque eu comecei do nada, comecei do zero. Então hoje eu estava até comentando com vocês, né, que tem uns programas na televisão que eu adoro, porque você vê as pessoas se apegarem tanto numa marca, num nome, e acaba não deixando as outras pessoas te ajudarem. Eu, por sinal, sempre contratei pessoas que estudaram mais que eu. Eu não sabia ler plantas, né, de casas e apartamentos. E eu contratei um engenheiro, contratei um arquiteto, só que eu fiquei do lado deles. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo?
Hoje eu sei ler planta, hoje eu faço plantas, hoje eu construo. Eu fiz 6 prédios do Ritz-Carlton Hotel. E o Ritz-Carlton é um dos maiores, né, mais bem conceituados hotéis do mundo. Eu fiz 6 prédios em Baltimore, do Harbor. Eu fiz o Medalhão. E o que eu fiz? Eu fui procurar informação. Fui para a China, fui para a Espanha, fui para a Itália. Então eu gosto de aprender. Né? Hoje eu estou aprendendo sobre hortifruti e orgânicos, porque eu vou entrar no mercado de orgânicos. Isso é um mercado que só cresce. Só cresce. Então eu estou entrando nisso agora. Estou entrando no mercado de antifraude, né, com hologramas que você consegue seguir as coisas que estão lá. Com o seu celular você consegue pôr e você sabe se é verdadeiro ou não. E num formato de academia nova também, que é essas low cost, né? Então eu estou com uns projetos bem legais aí, que eu acho que vão escutar muito ainda do meu sucesso aqui no Brasil, porque a gente não pode ter medo da crise, né? A gente tem que inovar, porque uma coisa que eu nunca fiz foi copiar. Eu sempre quis pensar na frente. A crise te afetou muito, não? Bastante, atual? Bastante. Porque assim, né, eu não esperava... quando eu vim para o Brasil em 2010, o Brasil estava maravilhoso. Eu falei, nossa, isso aqui é uma maravilha. Eu sempre tive o sonho de voltar para cá. E de repente o Brasil só começou a cair. A sorte que eu tenho negócio nos Estados Unidos e me ajuda a me manter aqui, né? E porque eu ajudei várias pessoas e quando eu quebrei, 2 pessoas me ajudaram. Eu emprestei $5 mil para um cara que eu nem conhecia, que meu irmão pediu para eu emprestar. Ele pediu 10 mil, eu emprestei 5. E depois de 5 anos, o cara nunca tinha visto o cara mais gordo. E ajudei um outro mineiro que ele tinha ido instalar madeira num dentista que eu tinha feito. Eu fui checar o trabalho, acabamos abrindo uma empresinha para ele. E depois, quando eu quebrei, eu liguei para esse cara que mora na República Dominicana. Falei, Giancarlo, puta, você lembra aqueles 5 mil que eu te emprestei? Será que você pode me devolver alguma coisa? Nem forcei nada. Ele falou, Marinho, estou indo para aí daqui uma semana. Ele foi para lá e falou, quanto você precisa? Eu falei, eu preciso de $250 mil na minha conta amanhã. O cara pôs $250 mil. Ele tinha casado, tinha já desquitado da mulher que eu tinha ajudado e casou com uma milionária, pôs $250 mil na minha conta. Aí eu fui para o mineiro já estava bem com a empresinha dele, falei, agora nós vamos fazer uma sociedade aqui. Dei um dinheirinho lá para ele, comprei a minha parte, e aí foi onde eu comecei a recomeçar a minha vida. E é uma coisa que hoje em dia, né, essa semana teve uma coisa bem interessante, assim, que a gente tem que colocar, que é o que ele está falando. A gente tem que descobrir a saída, né? O dono da Mormaio, o Morongo, ele começou a dividir a empresa para crescer. Ele deu a parte de neoprene há 2 anos atrás para um colega que tinha uma empresa de tecido. A coisa andou, deu certo, a empresa valia 10 milhões, estava devendo 50 milhões. Morango é um empresário visionário do sul do país, lá de Florianópolis, então... Ele faz 500 milhões hoje, 500 né? milhões, meio bilhão, né? Então a gente está vendo aqui, é o que ele está falando. Eu acho que não adianta você ficar parado. Né? O que acontece? O empresário que está ficando velho, tem ideias e boas ideias, ele está na área criativa ainda, só que a massa que está atrás dele tem que ser dividida e tem que ser colaborativa e chegar no objetivo final. E eu acho que o que a história do Mário também nos inspira, né? Inspira quem está assistindo, é essa capacidade assim de se reinventar, Sim. de não ficar chorando, que eu de acho não que ficar a parado. palavra da crise, né? A gente eu acho que isso é uma lição para todos nós, né? A palavra crise Você não pode deixar isso aqui limitar. comandar isso aqui. Exatamente. É isso aqui, comanda isso aqui. O Arnold Schwarzenegger tinha um dizer que era muito importante, né? Que às vezes ele acordava e o corpo dele não queria treinar. Então a cabeça dele fazia o corpo treinar. E às vezes ele acordava, a cabeça não queria treinar e o corpo queria treinar. Então ele fazia o corpo fazer a cabeça treinar. Então ele sempre treinava e foi campeão 8 vezes Mr. Olympia. E é um sucesso. As pessoas, né, ele queria ser ator, ele foi lá nos produtores, os caras, você está louco? Quem vai querer esse brutamonte ver no cinema? E o seu nome também, Arnold Schwarzenegger, né? Não sabe falar. E foi um dos maiores vendedores de bilheteria. Exatamente. Quis ser governador, todo mundo falou, você é louco, você é louco. Então ele fala que don't listen to the naysayers, não escute os negativos, as pessoas que ficam só pondo barreiras nas suas coisas. Então pense sempre fora da caixinha, acredite. Se você acredita em alguma coisa, batalhe e vá que você consegue. E por falar em acreditar e ir atrás, eu vou até pedir para o Sérgio colocar aqui algumas imagens das lutas. Tem uma luta super famosa sua, esse é o símbolo característico, né? Que tem... Que correu aí o mundo, que ficou famoso.
E tem... O que é isso daí, Mário? Esse é o Dan Henderson, esse é o que vai lutar com o Vitor Belfort agora, dia 7 de novembro. E faz tempo essa foto, não? Faz tempo. Esse é o nosso grande mestre, Hélio Gracie. Graças a ele, né, eu consegui sucesso na vida. Foi uma das pessoas também que... Você vê, ó, esse relógio que eu tenho, um Rolex que eu tinha sonho de comprar, primeiro Rolex que eu comprei, e fui roubado ano passado aqui no Brasil. Ah, é? Saindo do aeroporto. No aeroporto ainda, No aeroporto. E aqui? Essa aí foi uma das melhores lutas que eu arbitrei, foi o Minotauro com o Randy Couture. Essa luta, quem assistir vai saber o que eu estou falando, porque uma hora eu achava que o Randy Couture ia perder, depois uma hora eu achei que o Minotauro ia perder, e a luta foi bate e volta, excelente luta. Essa aí foi da luta do cinturão, que o Lyoto ganhou o cinturão do Rashad Evans. O Rashad era campeão na época, né, e o Lyoto foi e nocauteou aquele nocaute lindo que ele fez. E essa foi a luta que eu senti o divisor de água de ser conhecido, né, porque eu era conhecido no meio de artes marciais. Essa luta, quando eu saí na rua 2 dias depois, era a tiazinha da padaria me conhecia, o frentista do posto me conhecia, o gari da rua me conhecia. Quando foi do Anderson Silva com o Belfort? Isso aí foi em 2011. E essa é outra coisa muito interessante sua, o Sérgio pode deixar por aí passando, mas o Mário realmente é impressionante, porque eu já almocei algumas vezes com ele e tal, e é impressionante, porque aí você está ali conversando, de repente o pessoal, por favor, Mário, olha lá, e essa daí, Mário, com o Mário. Isso aí foi o Carnaval em 2014, não, 2014 o Neymar estava lá na Brahma, lá eu também estava, ele é uma excelente pessoa, muito alegre. É engraçado que o juiz ele é o centro das atenções, né? Porque o lado do direito e esquerdo sempre Exato. A marca está no meio. Entendeu? Agora, isso também é uma coisa Esses são curiosa. os meus patrocinadores hoje, a Black Ball está fazendo meus kimonos. Bacana. Exatamente, você vende kimonos também, né? Hoje já desde o ano passado, né? Desde o ano passado. Hoje eu tenho patrocinadores até desse relógio aqui também, que é WZW Relógio, né? Eu gosto adoro relógio, adoro sapato, adoro carro, né? O homem Exatamente. Então eu acho que eu também só assino coisas que eu gosto. Royalties de marca, você tem algum no mercado? Assim está começando a planejar aqui no Brasil? Royalty só estou começando com kimono agora. Tá. Mas é que eu dei uma estudada também, porque não existe um atleta que tenha a sua própria marca. Né? O atleta sempre assina alguma marca, Nike ou Adidas, então eu estou esperando aí uma Nike, o Under Armour vir me procurar e assinar sem problema nenhum. Aproveitando aqui, Mário, falando de UFC, tem a pergunta do Anderson de Campinas. Aí você falou um pouco já disso, mas só para ser mais exato, como o UFC entrou na sua vida? É o Anderson de Campinas que pergunta. Olha, foi gozado porque eu tinha mudado já para uma academia de 500 metros quadrados e naquele dia o meu irmão ligou e falou assim, ele trabalhava na Fórmula que ele ia trazer o campeão do UFC aqui para o Brasil. Naquela época era o Dan Severn, que era o campeão do UFC 5. Eu falei, como é que eu vou saber onde esses caras estão? Ninguém me conhecia, ela não conhecia ninguém também. E aí naquele dia eu fui descer a escada, tinha um panfleto no chão, fui jogar no lixo, porque nós somos os mais educados lá para, né, a gente tenta limpar sempre o que acontece. Que as pessoas falam até, se a gente limpar a nossa própria calçada todo dia, o Brasil seria muito mais limpo, né? E aí eu peguei esse panfleto, estava lá, Dan Severn, campeão do UFC, e Manassas, Virgínia, dando autógrafo. E Manassas era 40 minutos de onde eu estava, peguei meu carrinho, fui para lá, aí fiquei esperando todo mundo pegar o autógrafo dele, ele com o cinturão lá, fui conversar, falei, eu queria te levar para o Brasil, tal, você tem uma academia aqui em Rock, onde que é a sua academia? Ah, vamos lá. Foi na minha academia, imagina eu, não Zé Ninguém. Chegou o Dan Severn na academia, lá trouxe ele para o Brasil. A Bad Boy na época patrocinou 5 atletas para vir para cá. Nós ficamos no Hotel Casagrande lá em Guarujá, fizemos altas festas, a gente tinha que dar uma hora de aula por dia na praia. E foi uma maravilha. Eu falei, eu quero assistir um UFC ao vivo. Aí em 96, eles me deram 2 crachás, levei um aluno meu. E aí a gente estava lá, eu queria comprar um pôster. E não vendia um pôster na época. Não era esse glamour que é hoje, né? E aí a mulher falou assim, se você falar com aquele senhor lá, ele te manda um. Aí eu fui falar pra ele, só que eu estava tomando cerveja, estava na farra, peguei o cartão, guardei, estava escuro lá na época. Mas nunca mais tirei, né? Isso foi em 96. Em 97 meu irmão ligou. Agora a forma que é trazer o UFC. Aí eu fui ver o cartão, Bob Myers, presidente, era o dono do UFC. Aí liguei pra ele, aí ele falou comigo, estamos indo pro Brasil daqui 2 semanas, você vem junto. Aí não tinha dinheiro nem para comprar passagem na época, aquela coisa, né?
Aí vim para cá, difícil vir, encontrei com ele no aeroporto e falei, Mr. Myers, por que você me escolheu? Porque na época já tinha Valide, já tinha Vitor Belfort, já tinha os Gracies lá. Ele falou, filho, eu recebo 350 ligações por dia de gente querendo me levar para o Brasil, nunca quis. O dia e a hora que eu estava pensando no Brasil, você que ligou. Olha, você está aqui. Na hora certa e no momento. Aí fizemos, né, na TED foi no Canindé, no ginásio da Portuguesa. E foi onde eu conheci todo o operacional do UFC na época, né? Porque eu estava lá no meio. Isso faz quantos anos? Foi em 98. 98. E aí eu conheci o John McCarthy ali, né? Eu era o único árbitro do UFC, o Big John, que ele faz Let's get it on! Aí eu falei pra ele, John, por que você é o único árbitro do UFC? E se você machucar ou ficar doente? Ele falou, pô, cara, a gente tá procurando alguém, você conhece? Que legal, cara. Mais uma vez na hora certa, né? No lugar certo, né? E aí eu comecei, cara, puseram já lá na jaula do leão lá. Isso também é outra dica pro empreendedor, né? Exatamente. Seja cara de pau, vá atrás, lute. Tem a a hora oportunidade certa. abriu, você tem que entrar, cara. Porque Tem que agarrar, né? Tem que agarrar. E cuidado com o que você sonha, porque pode se tornar realidade e você não saber o que você faz com ele. Poxa, é uma pena que a gente já chegou aqui ao final do programa, infelizmente. Várias perguntas também, a gente conseguiu fazer várias. Para terminar, eu vou pedir para o Mário dar um recado para os nossos espectadores aqui. Uma dica, Uma né? dica. Enfim, o que você recomenda para quem está aqui nos assistindo nesse momento? Bom, se você tem a esperança ou o sonho de ir para os Estados Unidos ou para qualquer um país, ou fazer qualquer coisa na sua vida, se prepare antes. Se você quer ir para os Estados Unidos, você fala inglês, tem que falar inglês que vai te dar um jump start muito grande, né? E se você quer comprar alguma coisa, o que você está fazendo para ter essa coisa? Quanto você está guardando, o que você está fazendo? E outra, que é a melhor, né, que é quem luta, não briga. É isso aí. Tá aí, grande. Maravilha, e assim a gente termina o programa, né, seu Sim. Ricardo Tarz? Então vamos até fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo. Coraçãozinho. Coraçãozinho também. Tá ruim esse coração, Valeu, gente. Obrigado. Falou, Até até quarta-feira que quarta-feira vem. E agora você pode acessar depois amanhã o programa no Facebook da Move, Movimento Suas Ideias, e no YouTube da All TV. Ou na revista Move. Ou na revista Move. Valeu. Valeu. Até mais. Foi bom.